Estamos de volta com o seu programa Nobres Pares, conversando com o ex-vereador José Gonçalves. José Gonçalves, estava falando sobre a sua carreira dentro da Companhia Siderúrgica, a primeira do estado de São Paulo. E você trabalhava e estudava, desenvolvia, mostrava a sua força de vontade. Como foi na política? Você estava no MDB. Eu dentro da COSIPA, eu só queria finalizar um pouquinho ainda falando de COSIPA, que eu saí da COSIPA, eu fui tão fantástico na COSIPA, eu tenho muito que agradecer, porque lá foi onde eu criei minha família, foi quando eu desenvolvi, foi lá e saí de lá de chefe de turno. Foi a sua oportunidade, você agarrou ela com unhas e dentes. Eu saí de lá como chefe de turno. Mas daí eu ainda dentro da COSIPA, Márcio, eu comecei a trabalhar no MDB. Fui filiado no MDB, você perguntou da política, agora eu vou entrar na política. No MDB, e aquela época no MDB eu tinha muitos companheiros, o Mihalho, o Sinésio, o Fulgêncio, o seu Galindo, lembra? Seu Galindo, sim. Do PMDB, que era o mais antigo no MDB, PMDB não, MDB naquela época, MDB. E aí eu comecei trabalhando, me filiei no MDB e tinha aquelas convenções e eu trabalhando. Aí eu trabalhando ainda, saí candidato no MDB em 86, eu saí 86? Candidato. 86 eu saí candidato. 1986. É. Aí eu perdi por 4 votos. Fiquei como segundo suplente. Que o Luiz Ceará teve mais votos, teve 2 votos à minha frente e ele ficou como primeiro suplente. Você ficou por 4 votos e o primeiro suplente por 2 votos? 2 votos, o Luiz Ceará. Aí, você acredita que nesse tempo todo, eu fiquei como suplente, acabou o tempo, eu fui candidato de novo, fiquei como suplente de novo por 7 votos. Por 7 votos eu fiquei como suplente. Sempre bem próximo? Bem próximo. E lembra quem eram os vereadores eleitos na sua chapa? Eu me lembro de alguns, eu me lembro do Alfredinho, me lembro do Francisco Inácio. Tudo nesta Câmara aqui, não era na Câmara anterior. João Faustino Alvarenga, tudo falecido. Só o Alfredo Jerônimo dos Santos que está vivo. Como é que era a política naquela época, a campanha política naquela época? Era o Santinho do MDB? O Santinho do MDB era uma campanha mais sadia do que hoje, era uma campanha que o povo acreditava mais na política, entende, Márcio? Suas dificuldades como candidatos naquela época? A dificuldade era financeira, né? Muita dificuldade financeira. Para se levar a campanha era difícil. Era difícil. Mas também era... E no outro lado era mais fácil porque a campanha não tinha hoje a concorrência que tinha hoje. Mas era um povo mais, como se diz, um povo mais instruído. O povo escolhia os candidatos, legal. É uma coisa muito diferente de hoje. Totalmente diferente diferente de hoje. E como é que eram as reuniões políticas do MDB? Você participava das reuniões? Participava. As reuniões políticas no MDB eram no diretório. Tinha um diretório eleito pelos filiados. A gente corria atrás das convenções, a gente corria atrás dos filiados, ia nas casas buscar os filiados. E todas as reuniões que tinha, eu fui do diretório há muito tempo, o diretório do MDB, depois passou para o MDB, era nos diretórios mesmo que tinha. Quantas vezes você concorreu a vereador até você conseguir ser eleito? 3 vezes. 3 vezes. Consecutivas? Consecutiva. 3 vezes para poder ser eleito. Sempre o mesmo partido? Sempre o mesmo partido. E eu fui eleito não pelo PMDB, pelo PTB. Aí eu mudei de partido. Fui para o PTB. Já por uma questão eleitoral ou ideologia? Já eleitoral. Já observando que no outro partido seria mais fácil você alcançar a vereança? Não era isso. Não. É questão do partido ter mudado muitas coisas, e a gente mudou também, cada um tinha. Aí a gente vai pegando, vai tendo conhecimento e a gente muda de partido para aquele que é o melhor. Já não era mais o MDB que te atraía? Não era mais o MDB, aí eu passei para o PTB. O PTB foi uma sequência também, que eu fiquei no MDB, do PTB, e fui eleito pelo PTB.
Isso em 1992 foi eleito. Em 93 assumiu o mandato. Em 92 eu fui eleito. Em 93, 1º de janeiro de 93, subi o mandato. E como é que foi esse seu primeiro mandato na casa, José Gonçalves? Aqui? Era aquilo que você imaginava, aquilo que você tanto lutou? Era, Márcio. Era porque de um lado era e no outro não. A gente quando... Eu costumo dizer assim, com aquelas pessoas que querem ser candidato, eu quando chegar lá eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser um bom vereador, eu vou subir, depois vou ser candidato a prefeito, porque eu vou trabalhar, e quando chega aqui não é assim, não é aquilo. Aí tem aquela frustração quando chega aqui. As dificuldades são muito grandes. As dificuldades são muito grandes, chega aqui, não é ele só, ele tem os outros companheiros que ele tem, às vezes tem que seguir os outros companheiros, e é difícil. Qual é o momento que você mais recorda aqui dentro dessa Casa de Leis? Os momentos que eu mais recordo foram os bons trabalhos que eu fiz para a comunidade de Cubatão. Os bons projetos que eu fiz. Os embates políticos, você tinha discussão política? A discussão era aqui, a discussão tinha muito, a discussão a gente tinha, saiu daqui, a gente era amigo, todo mundo. É a mesma coisa de hoje, sobre isso é a mesma coisa de hoje. Na época, com quem você mais tinha embates e com quem você mais se aproximava? Quem eram os seus companheiros de bancada e quem eram os seus opositores na casa? O meu companheiro de bancada naquela época era o Pedrão, lá do Casqueiro. Pedrão do Ferro Velho. Pedrão do Ferro Velho. Era quem mais, meu Deus, era o Pedrão do Ferro Velho. Era só eu, o Pedrão, que foi eleito. Só eu, o Pedrão, que era da bancada. Da bancada, era eu, o Pedrão. Mas aqui a gente se dava muito bem, eu sentava ali. O Pedrão sentava em outro lugar, sentava junto com o doutor Aurélio, doutor Wagner, Sheik, Absurda. Donizete. O Donizete sentava no outro lado, mais para cá. Donizete, foi vereador, o Liberato. Mihalho. Foi todos os bons companheiros. Eu aprendi muito com o Mihalho, muito. O Mihalho foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Até hoje a gente aprende com o Mihalho. E você era base do governo, era oposição? Era. Não, era o lado do... O prefeito naquela época era o Passarelli. E eu era o lado do Passarelli. Foi uma das campanhas que o Passarelli teve uma grande soma de voto. Foi. E foi uma expectativa muito grande. Então você era junto com a base de apoio ao Passarelli. Tinha dificuldade por ser base? Tinha facilidade por ser base? Não. Qual era o teu entendimento? O meu entendimento com o prefeito? É. Era bom. Era bom, a gente se dava muito bem, até hoje a gente se dá muito bem. E com os teus amigos de mandato? Sempre um bom relacionamento? Sempre bom relacionamento. O que você gostaria de ter feito e que não teve tempo de fazer aqui? O que eu gostaria de fazer quando eu fiz, você quer dizer? Isso, que você não teve tempo. Não teve tempo. Olha, Márcio, eu tive um tempo aqui que eu gostaria de fazer muito mesmo, era continuar fazendo aqueles projetos sociais que eu tinha. Os projetos sociais muito bons que eu vinha fazendo. Eu vou te dar 2 exemplos do projeto meu. Eu tenho 2 projetos que eu nunca esqueço aqui em Cubatão. Aonde eu vou... As pessoas recordam, lembram? Recorda e sabe que foi eu que fiz. Por exemplo, esse projeto dos deficientes daquela escada do banco... Ali foi acesso do banco, ali foi projeto meu. Outro projeto meu, que eu tenho muito orgulho de fazer, foi banheiro nos bancos, que não tinha. Foi instituído há pouco tempo agora, né? E eu briguei muito por aquilo ali. Então, a iniciativa de que os bancos tivessem banheiro para atender os clientes internamente, foi iniciativa, projeto seu? Foi projeto meu. Foi projeto, o Passarelli estacionou e brigamos, ainda com o vereador, não foi agora que saiu, não. Faz tempo. Agora que os bancos, há poucos anos atrás, que os bancos acataram a ordem, né? Porque eles demoraram um pouquinho para instalar. Demoraram, e como o acesso também àquelas rampas... Demoraram um pouquinho, relutaram um pouco. Foi, eles correram, eles brigavam muito, né? Mas
continuo fazendo. Esses dois projetos, foi um projeto, me deixou muito contente, porque a gente atendeu o anseio da comunidade, né, meu? Os anseios da comunidade foi alcançado, inclusive dos deficientes. E hoje esse projeto aí, nas ruas também, nas esquinas das ruas, esse projeto foi muito abrangido para todo lugar. E o que você gostaria de ter feito, Zé, que não deu tempo para que você fizesse? Olha, teve um outro projeto que não foi aprovado, aqui pelos companheiros. Naquela época, Márcio, você sabe que esse cemitério aqui em Cubatão é um cemitério que expandiu, não tem mais onde expandir. A gente já pensava naquilo. Então, eu tive um projeto de fazer um cemitério na área do Casqueiro, aquela área de lá, porque a gente via que aquele pessoal, quando morriam, da Vila Nova, da Vila dos Pescadores, da Ilha Caraguatá, e não tinha dificuldade, porque o pessoal não tinha como vir, pagar uma passagem. Então eu coloquei, e os colegas reprovaram esse projeto. Foi um dos saltos. E hoje está precisando, e hoje até se fala em ter um cemitério por lá e tal. Então você já vê naquela época que aqui o cemitério já estava, não tinha como se expansão. Não tinha mais espaço, não tinha mais expansão. Ainda alcançou colocar mais um pouco para lá, mas mesmo assim já não tem mais. Então, e depois disso, Zé, você se afastou da política, você decidiu encerrar a carreira política, como é que foi? Depois do primeiro mandato você não quis mais concorrer, como é que foi isso? Não, eu ainda concorri ainda, mas não alcancei, não tive dinheiro, não tive condições financeiras para bancar a campanha, aí eu não ia nem sair, logo depois eu saí. Aí você saiu candidato e depois disso parou de fazer política ou ainda continua dentro da política? Não, eu continuo, mas não mais candidato mesmo, não pretendo ser mais não. Mas continua afiliado ao mesmo partido? Estou afiliado ao PSDB por enquanto. Estou afiliado ao PSDB. Seu terceiro partido, PSDB. MDB, PMDB, né? Estou afiliado agora ao PSDB. PTB e agora no PSDB. PSDB. E o que mudou na visão do Zé Gonçalves, eleito daquela época, para o Zé Gonçalves hoje? Mudou muito. Mudou muito. Quando a gente é o vereador, a gente é o político, a gente tem um compromisso com o povo. E eu fui um dos tal, que eu trabalhei, Márcio, naquela época, em cima da risca. Entendeu? Eu era um cara presente. Eu era um cara que não tirava férias. Você chegava aqui na Câmara e qualquer hora, sábado, domingo, você me encontrava aqui. Eu fui um dos vereadores que mais eu frequentava a Câmara, eu estava aqui dia e noite. Durante o tempo, eu nunca faltei uma sessão, durante os 4 anos que eu estive aqui. Sempre presente? Nunca faltei, sempre presente. E o que você poderia fazer hoje de novo? Qual a grande mudança que o Zé observa? Como vereador, amadureceu? Politicamente, sim, em questão de partido, amadureceu? A gente aprende muita coisa aqui dentro, com aqueles amigos. Por exemplo, naquela época que eu fui vereador aqui, eu fui vice-presidente dessa casa, o presidente era o Jaime Ruivo. O Jaime Ruivo. E eu era o vice dele. Muitas vezes ele até afastava um pouquinho para eu assumir a presidência, e como eu assumi muitas vezes, eu tive muito orgulho uma vez quando foi o julgamento, a votação das contas do Ney Serra, foi eu que comandei. Aqui. Você presidiu? Foi eu que presidi as contas do Ney Serra. E foi um dos fatos marcantes também para mim. Boas lembranças. Boas lembranças. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, Zé. Eu gostaria das suas considerações para com os nossos telespectadores. Olha, eu quero fazer um agradecimento aqui, do qual faz tempo, mas eu nunca esqueci de ser, que tem aquele ditado, né? Que a gente, o que é, nunca deixa de ser, né? Eu fui vereador nessa casa aqui com muito orgulho. Eu tinha até vontade, Márcio, de ainda voltar aqui, mas a família não quer e tal, mas o
o povo de Cubatão é um povo muito bom. Eu queria voltar aqui, que era para eu dar continuidade, como tu falou, aqueles trabalhos sociais que eu vinha fazendo, que foi tudo parado. Parei num lado, porque no outro lado, lá no meu bairro, eu continuo. Eu sou presidente da Sociedade de Melhoramento 31 de Março, como você sabe, né, Márcio? E lá eu faço o meu excelente trabalho. Se a gente não faz melhor, é por causa da administração, que não atende ninguém, não atende o vereador, quanto mais os presidentes de bairro, né? Então, essas considerações eu quero deixar à disposição, deixar à disposição do povo, que eu estou lá no 31 de março, o que precisarem, como precisem, vão lá pedir alguma ajuda para mim, algum conselho, algumas dificuldades que tem, e até companheiros que vai sair candidato. Gonçalves, o que é que tu acha? Eu ser candidato? Olha, isso aí é contigo, mas é assim, assim. Eu passo a contar para muita gente. São essas as dificuldades que o povo, às vezes, muita gente quer entrar aqui, Márcio, de vereador, mas não sabe. Então, vai pedir orientação para quem já esteve aqui. E eu tenho muito orgulho de ainda continuar no meu bairro como presidente, atendendo o meu povo lá no 31 de março, que eu atendo todo mundo no 31 de março. Eu continuo fazendo meu trabalho no 31 de março, como que eu fosse, porque naquele tempo eu era vereador e era presidente do bairro. E eu tinha uma força maior como prefeito, até mesmo que o prefeito Passarelli, ele dava muita chance, ajudava muito o meu bairro. E hoje não tem mais. Hoje a gente pede, a gente luta, a gente corre atrás, a comunidade pensa que a gente não corre atrás, mas não é. É a administração que não ajuda ninguém. Quero agradecer você, Zé, pela participação aqui conosco. Obrigado por estar participando do programa Nobres Pares. Um grande abraço e sucesso. Eu que agradeço mais a você de ter me convidado para participar e ter recordância desse plenário, dessa Câmara aqui, que eu tive aqui 4 anos sentado ali, e fazendo meus trabalhos, levando o meu trabalho para o povo, eu tinha aquele prazer que eu tinha até hoje. Eu quero te agradecer, mas de coração. Muito obrigado. E eu estou lá à disposição sua para qualquer coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui em nome da TV Câmara de Cubatão. Muito obrigado, Zé. E assim encerramos mais este programa Nobres Pares, com a participação do ex-vereador José Gonçalves. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.